Olá, irmãos. Bem-vindos. Tenho-me deparado com uma questão, ah, não é fundamental. É fundamental porque tem a ver com os fundamentos que nós seguimos, mas que nos desviam. Duas questões que nos desviam. A doutrina, ou seja, que fazem parte da doutrina, que é como é que somos salvos? Como é que sabemos que estamos salvos? E a outra que é, portanto, a questão é o que é que nos salva? E a outra que é meio que secundária, mas presente nas igrejas pentecostais, nas evangélicas, que é dos profetas. Será que ainda há profetas? E depois que é a teologia da prosperidade. Estas três questões têm-se deparado ultimamente comigo, vêm ao meu encontro, portanto tenho que comentar. Parece que Deus quer que eu diga aqui qualquer coisa. O que é que eu penso disto? Ou melhor, o que é que a Bíblia diz disto? Eu penso o que está escrito na Bíblia. Então é assim. A primeira questão é a da prosperidade. O que é que Deus diz sobre a prosperidade? Porque eles baseiam-se na questão em textos que falam sobre prosperidade na Bíblia, como por exemplo a história de Jacó, que foi abençoado com riquezas, ou Abraão, enfim, e até de José, que são abençoados em riqueza, para dizer assim: se Deus está contigo, se Deus te abençoa, logo terás prosperidade. Deus quer que tenhas prosperidade agora. Portanto, a tua melhor vida agora. Quer que tu vivas em prosperidade. A bênção de Deus é a prosperidade. E as pessoas vão atrás disto, como leem a história na Bíblia, está lá, fala em prosperidade, aquelas pessoas foram abençoadas em riqueza. Logo, eu também posso ser rico e devo ser rico. Quando Jesus nos prometeu tribulação neste mundo. Tribulação com prosperidade. Mas Jesus disse assim. Então o que é que Jesus diz sobre termos riquezas? O que é que ele fala acerca da riqueza? Em Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O nosso objetivo claramente não é o dinheiro. Não é porque nós queremos servir a Deus. Quem quer servir ao dinheiro tem que fazer uma escolha. Ou servimos ao dinheiro ou servimos a Deus. E há muitos irmãos cristãos enganados nesta coisa, porque acham é uma coisa nobre correr atrás do dinheiro, produzir e faturar. Sim, devemos trabalhar para ganhar dinheiro, mas não é o nosso objetivo servir ao dinheiro. O nosso foco é servir a Deus. O dinheiro é secundário. Deus pode nos abençoar com o dinheiro, mas não é a promessa dele. No mundo tereis tribulações, disse Jesus. E é isso que devemos esperar. Não quer dizer que Deus não nos dê riqueza, mas não é esse o objetivo. Claramente. Vou repetir Lucas 13. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, a teoria da prosperidade, Jesus pura e simplesmente arrasa. Em quem é que nós acreditamos? Em Jesus ou nesses falsos profetas? Falsos profetas. Intitulam-se profetas.
E depois, então, agora rematamos a questão dos profetas. Eles também se dizem profetas. Podes ir a uma igreja evangélica, pentecostal, não é qualquer igreja evangélica. As pentecostais e outras, agora não sei quais são as outras denominações, como essa do Reino de Deus também, que adoram o dinheiro e que se intitulam profetas. Uh, e Jesus diz assim acerca de ser profeta. Esperem, porque eles o argumento é que Jesus também disse: no final dos tempos haverão falsos profetas. Portanto, e eles, a partir deste aviso, inferem que se há falsos profetas, logo há profetas no final dos tempos também. Ou seja, continuam a haver profetas. Só que Jesus, aqui em Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Portanto, a lei e os profetas duraram até João Batista. Já não há profetas. O que há, a partir de agora, é anunciado o reino de Deus, e o que há são santos. Porque é uma dispensação. O Antigo Testamento, por isso é que Paulo fala que nós estávamos sob a lei. E é por isso é que Paulo, até vos vou ler. Vou ler-vos aqui a carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Paulo diz assim: antes de vir a fé, éramos vigiados sob a lei, fechados para a fé vindoura, que seria depois revelada. Não havia fé. Havia lei. De modo que a lei é o nosso pedagogo. A lei servia para nos ensinar. Serve agora para nos ensinar. Porque ninguém consegue cumprir a lei. É uma maldição. Por isso é que eles precisavam dos bodes expiatórios. E nós temos um bode expiatório que é Jesus. Derramou o sangue por nós. E é por isso é que o sangue de Cristo é precioso. E é por isso é que nós dependemos do sangue de Cristo e da fé. Vou continuar. Portanto, de modo que a lei é nosso pedagogo até Cristo. Até Cristo. Para que sejamos justificados a partir da fé. Chegada à fé, já não estamos sujeitos a um pedagogo, já não estamos sujeitos à lei. Todos os filhos de Deus, através da fé em Cristo, todos vós que fostes batizados para Cristo, estáis vestidos de Cristo. Estamos vestidos no sangue de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem pessoa livre, não há macho e fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Se vós sois de Cristo, então sois semente de Abraão e herdeiros segundo uma promessa. A promessa da vida eterna. Portanto, nós não estamos sob a lei e sob os profetas. A profecia foi encerrada no livro da Revelação, o Apocalipse. É a profecia das profecias, a última profecia. Já não há mais profetas, há santos. A partir daí, tudo o que Deus queria dizer foi dito no livro do Apocalipse. É-nos explicado como é até ao fim dos tempos. Se queremos saber qualquer coisa que nós queiramos saber, é irmos à Bíblia e está-nos lá explicado. Fala-nos do passado e fala-nos do futuro. Tudo nos foi revelado. Tudo nos foi revelado. Nós sabemos o que é que devemos esperar da nossa vida. Tribulação.
Sabemos o que é que devemos fazer, a vontade de Deus. E sabemos o que nos espera, a vida eterna. A salvação. Vamos viver para sempre com Deus no novo céu e na nova terra, ou para sempre com choro e ranger de dentes no inferno. No inferno não, no lago de fogo ardente. Portanto, o que é que nós escolhemos? Viver com Cristo ou vivermos na mentira e no inferno? Se nós queremos a salvação, então confiamos em Cristo. É assim que se obtém a salvação. Não é através de falar de línguas. O que é que eles defendem? É que, ao se ser profeta, fala-se em línguas. Porquê? Porque os apóstolos também falaram em línguas, não é? É um dom do Espírito Santo. E, de facto, é verdade que, ao recebermos o Espírito Santo, podemos ou não receber um dom. Sim, recebemos dons. São Paulo fala nisso. Recebe-se dons. Recebe-se o dom do entendimento das Escrituras, o dom de ser ensinador das Escrituras, o dom da caridade, o dom da fé, a sabedoria. Podemos receber vários dons, mas não são os dons que nos salvam. Os dons são uma consequência, uma prova, uma consequência de termos o Espírito Santo, mas não nos salvam. Portanto, nestas igrejas que eles balbuciam, não falam em línguas, dizem e daí que estão a receber o Espírito Santo. É mentira. Porque o Espírito Santo, se falamos em línguas, põe-nos a falar numa língua que as pessoas à nossa volta falam. Ou seja, imaginem que vão para a Arábia Saudita e não sabem falar árabe, não sabem uma palavra de árabe, e chegam lá a anunciar o Espírito Santo e falam em árabe, sem nunca terem aprendido. Ou seja, estão na Arábia a falar árabe. Isto é que é o dom das línguas. Não é que isto é uma reza do Espírito Santo. Isto não é nada. Isto é uma mentira de Satanás. Isto constitui, as pessoas que fazem isto, estão-se a abrir a demónios. Isto é mentira. Estão a ser enganados por demónios e entram num frenesi, num êxtase demoníaco. As pessoas que recebem línguas, não é? Vocês vão para a China e começam a falar sobre a boa nova, e atenção, quem recebe línguas é para falar sobre a boa nova, sobre a salvação. Através do sangue de Cristo recebemos a vida eterna. É sobre isso que é falado. Tanto que Jesus aqui diz, portanto, desde então, é anunciado o reino de Deus. Se alguém falar línguas, é para anunciar o reino de Deus, numa língua entendível. Se vier um chinês que nunca aprendeu português, cá para Portugal, e desata a falar em português, nós vamos entendê-lo. E ele vai anunciar a boa nova. É disto que é um dom do Espírito Santo. Não é... Isto não é nada. Isto é uma mentira. E eles caem nisto e acreditam. É para levar as pessoas ao êxtase na igreja, lá nas reuniões. Não acreditem nisto. E a seguir rematam-vos com a prosperidade. É claramente mentira. Porque não só esperamos tribulações, como que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ok? Portanto, era isto que era importante esclarecer. Vão à Bíblia. Está lá Lucas 16. Basta Lucas 16. Está em mais sítios, mas Lucas 16, Cristo explica tudo e corta tudo. Usem a palavra como a vossa arma. É a nossa arma para nos defendermos. É a armadura do Espírito Santo. E é a palavra de Deus. Para nos defendermos dos ataques de Satanás através destas doutrinas mentirosas. Atenção, eu não estou a dizer que quem vai à Assembleia de Deus e que as pessoas que lá vão, não é os falsos profetas que lá estão. Porque, como eu já disse, o argumento deles é que eles são... se há falsos profetas, logo há profetas. Não. O que Cristo disse são falsos profetas porque os profetas cessaram com João Batista. Portanto, qualquer profeta que apareça é um falso profeta. É lógica. Logo, é falso profeta. Se acabaram os profetas,
Logo, quem se intitular de profeta é falso profeta. Já não há profetas. Pode se intitular de santo, mas não de profeta. Nem vai receber profecia. Eu recebo sonhos de Deus a dizer o que me vai acontecer e coisas, eventos que vão acontecer, mas não sou profeta. São avisos de Deus e eu sou, no máximo, poderei ser um santo. Com pecados, claro. Não um falso profeta. Estarei salvo pelo sangue de Cristo, não pelas coisas que eu faço. Talvez Deus me tenha dado o dom de entendimento das Escrituras, de compreensão, mas é uma consequência. Não me salva. O compreender e o saber claramente as Escrituras não me salva. O que me salva é o sangue de Cristo. É o eu acreditar em Cristo. Eu ter confiança que Cristo vai me salvar, apesar do podre que sou. Assim também a todos os que confiam nele. Ele promete, e como ele é 100% verdade, ele vai cumprir. Ele vai me salvar porque ele é verdade. E a todos nós. Armem-se da armadura da fé, empunhem a espada da palavra, prescrutem a Bíblia para se defenderem das doutrinas falsas. É assim é que nós nos podemos defender. E há muitos irmãos que estão sinceramente convencidos. Por exemplo, há aquele pastor, o Rodrigo Silva, que eu até gosto da inteligência dele e da clareza mental dele em muita coisa, mas discordamos nesta questão da Ellen White, que é uma falsa profeta, evidentemente, não é? E nesta questão de que se Cristo diz falsos profetas no futuro, logo há profetas. É uma falsa inferência, não é? Um erro. Ele está a dizer que há falsos profetas porque acabaram. Era só até João. Era só isto que eu queria esclarecer. É um ponto importante. Que a paz de Cristo fique convosco. Deus vos abençoe com o Espírito Santo. A nossa bênção é a vida eterna, não é riquezas. Bem-ajam, irmãos. Shalom. A paz de Cristo fique convosco. Boa semana.